Sabe aquele peso do passado que às vezes parece impossível de carregar? Hoje, a gente vai conversar sobre uma ideia muito poderosa. Como o remorso, esse sentimento que tantas vezes nos prende, pode se transformar na chave para nossa própria liberdade. Vamos descobrir juntos como transformar esse fardo numa ferramenta. Olha só o que essa citação do texto básico nos propõe. É uma promessa e tanto. A de uma vida que não é mais dominada pela culpa e pelo remorso. Parece bom demais para ser verdade, né? Mas como a gente consegue se livrar de verdade dessas correntes? É exatamente essa jornada que vamos entender melhor agora. Bom, para começar, a gente precisa olhar para o remorso de frente e entender o que ele é. Muitas vezes, ele é mais do que só uma lembrança ruim. Ele vira um peso esmagador que carregamos todo santo dia, mantendo a gente preso num passado que não dá para mudar. Vamos mergulhar na natureza desse peso. Pensa só, olhar para trás e só enxergar um rastro de destruição. No contexto da adicção ativa, isso é uma realidade que dói muito. O passado se torna um lugar tão cheio de dor que a única saída parece ser não olhar para ele, acreditar que o estrago é grande demais para ser consertado. E é aqui que vem a parte mais cruel do remorso, quando a gente não lida com ele. Ele não é um sentimento passivo, não. Ele se torna, na verdade, uma ferramenta de autotortura. A pessoa se pune sem parar. E o mais irônico é que essa punição acaba alimentando justamente o comportamento que causa mais dor e mais remorso. Tá, mas e aí? Como é que se sai desse ciclo de dor? A resposta não é fugir, mas fazer exatamente o contrário. A grande virada de chave acontece quando se toma a decisão corajosa de parar de correr e, em vez disso, encarar o passado de um jeito organizado, sabe? Com honestidade. É aí que a mudança de verdade começa. E essa organização, essa estrutura é o 8º passo. E não é sobre ficar com pena de si, não. É bem prático. Primeiro, reconhecer o estrago que foi feito. Segundo, fazer aquela lista com coragem das pessoas que foram prejudicadas. E terceiro, que é o que muda o jogo, cultivar uma disposição genuína para reparar esses danos. E isso nos leva direto ao coração da transformação. O processo vai muito além de ações externas. O trabalho de verdade acontece aqui dentro. O foco todo se volta para a disposição, essa mudança interna que é a sementinha de toda a cura verdadeira. É aqui que a coisa começa a mudar de verdade. E o pulo do gato é o seguinte: o 8º passo não exige perfeição imediata. Não é para consertar tudo de uma vez, da noite para o dia. O que se busca é algo muito mais possível e, na verdade, muito mais poderoso: desenvolver uma prontidão interna para a mudança. É essa mudança de atitude que tira o poder do remorso e o coloca de volta nas nossas mãos. Bom, e agora a gente chega na parte que, olha, é a mais transformadora de todas. Vamos entender como o papel do remorso pode ser virado de cabeça para baixo, mudando de algo que destrói para algo que constrói. Olha que interessante essa comparação. Antes, o remorso era aquela arma usada para se torturar. Agora, através desse processo, o mesmo sentimento vira um caminho para o perdão. A emoção pode até ser a mesma, mas o propósito dela muda completamente. Vira cura. E tem uma metáfora perfeita para isso, a de um trampolim. Aquilo que antes era um peso, um instrumento de tortura, agora se torna a superfície que nos impulsiona para cima, para a recuperação. A dor do passado se transforma no impulso para um futuro melhor. E tudo isso se resume, no dia a dia, nessa afirmação aqui que é muito forte. É a decisão consciente a cada dia de pegar qualquer sentimento de remorso e, em vez de deixar que ele nos puxe para baixo, usá-lo como combustível. É colocar em prática a ideia de transformar veneno em remédio. Então, o que a gente viu aqui hoje é uma espécie de alquimia das emoções, né? A transformação do remorso de uma corrente pesada para uma ferramenta que liberta, de um instrumento de tortura para um trampolim de recuperação. Isso nos leva a uma última reflexão. Se uma emoção tão densa como o remorso pode ser transformada, que outros sentimentos difíceis nas nossas vidas estão só esperando para ganhar um novo significado? Fica aí a reflexão.